En esta sección vamos a definir con precisión lo que es un producto interno sobre un espacio vectorial. Então, um produto interno num espaço vetorial V é uma função que associa a cada par de vetores no espaço vetorial um número real. E essa função ou regra que associa par de vetores um número satisfaz essas quatro propriedades. A primeira são duas regras de distributividade. Se somamos dois vetores e multiplicamos pela direita por outro vetor V, então isso é igual que multiplicar esse vetor por cada um dos termos e somar. O mesmo acontece se o segundo termo é a soma de dois vetores. Se a primeira posição está multiplicada por um número, por um escalar, o escalar pode sair. Se estiver a segunda posição multiplicada por um escalar, também sai. E existe uma espécie de propriedade comutativa chamada lei de simetria. Eu posso invertir as posições dos vetores e o resultado é o mesmo. E a quarta propriedade do produto interno, que diz que o produto de um vetor com ele mesmo sempre é maior ou igual que zero. E se for zero, então o vetor tem que ser o vetor nulo. Essas duas propriedades que estão aqui se chamam propriedades de linearidade. E essa terceira se chama simetria, propriedade de simetria. Ok, vamos fazer agora alguns exemplos para ilustrar o conceito de produto interno. Primeiro vamos começar com o espaço Rn, que é um conjunto das n tuplas, e vamos a definir um produto de tal forma que generaliza o produto que vimos na introdução. Lembrem que o produto da introdução, produto interno, estava definido como o produto de dois pares, como o produto das primeiras componentes mais o produto das segundas componentes, e somamos. O produto no Rn não é distinto. O produto de dois n tuplas é a somatória dos produtos de os termos componente a componente. x1, y1, x2, y2, até xn, yn. Essa regra que multiplica dois vetores e obtemos como resultado um número satisfaz as quatro propriedades que tem que satisfazer para ser um produto interno. A primeira propriedade, cada uma dessas propriedades se obtém diretamente da definição. Eu vou ilustrar a propriedade 3, por exemplo, é imediato que é a propriedade de simetria, porque ela resulta só de multiplicar esses números em sentido inverso. Observem que o x vezes os y, o produto desses dois é feito dessa forma. Se invertimos esses termos, todos eles, porque a multiplicação de números é comutativa, então eu vou obter o produto no sentido contrário. Então, isso a terceira propriedade é evidentemente certa. A propriedade 2 também é imediata, porque o produto de alfa vezes x1, x2 até xn vezes y1, y2 até yn
pela definição de produto escalar, isso é alfa vezes x1, alfa vezes x2, etc. alfa vezes xn, vezes y1, y2, até yn. Pela definição do produto, que está aqui, temos alfa vezes x1, y1, mais a primeira componente com a primeira daqui, alfa vezes x2 vezes y2, mais, etc., alfa xn vezes yn. Todos têm em comum alfa, eu posso tirar alfa e fico simplesmente com os x e os y. E esse termo é justamente o produto do vetor x1 até xn com o vetor y1 até yn. Então, essa primeira expressão 1, a prova é direta, simplesmente fazer uma conta desse tipo e se obtém o que essa zero que está escrita aí. No caso da propriedade 4, a primeira parte também é evidente porque o produto de x1, x2 até xn com ele mesmo, pela definição, vai ser x1 vezes x1, que é x1 ao quadrado. Ou seja, essa parte que está aqui vai dar esse produto que está aqui, x1 ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado mais xn elevado ao quadrado. E isso obviamente é maior ou igual que zero. E se for zero, que é o que está dizendo aqui, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado for zero, isso é o x vezes ele mesmo. Então, cada um desses termos tem que ser necessariamente zero. x1 tem que ser zero, x2 tem que ser zero, e xn tem que ser igual a zero. Porque existe uma prova muito interessante de que cada um deles tem que ser zero. Observem que x1 ao quadrado tem que ser menor ou igual que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn elevado ao quadrado. Mas essa expressão é zero. E isso é maior ou igual que zero, porque é um número real elevado ao quadrado. Então, x1 ao quadrado fica preso entre 0 e 0. Então, x1 tem que ser, ao quadrado tem que ser 0. x1 ao quadrado é 0, então x1 é 0. Daí temos a primeira. Para obter x2 igual a 0 o mesmo. Em lugar de colocar aqui x1, colocamos x2. E essa desigualdade aqui é verdade, porque o que estou fazendo é pegar esse termo e somar números positivos. O resultado vai ser maior que esse. Ok. Então, esse produto definido dessa forma é um produto interno no RN. Como vamos a usar frequentemente esse produto interno, vamos a dar um nome específico. Vamos a chamar de produto interno canônico de RN. No RN existem muitos produtos internos. Outro exemplo interessante de produto interno é esse produto que está definido no conjunto dos polinômios. Ou seja, o produto entre dois polinômios p de x e q de x é a integral de 0 a 1 de p de x vezes q de x. Vamos a ver que realmente é um produto interno. Por exemplo, a primeira propriedade podemos provar da seguinte forma. P1 de x mais P2 de x vezes q de x. Pela definição do produto,
o produto de dois polinômios é a integral do produto dos dois polinômios. Então, isso é igual a integral de 0 até 1 de P1 de x mais P2 de x vezes Q de x. Então, aqui essa expressão é P1 de x vezes Q de x mais P2 de x vezes Q de x. Então, isso é a integral dessa primeira expressão mais a integral dessa outra expressão. Então, isso dá, no total, a integral dessa expressão mais a integral dessa expressão, que por sua vez é o produto interno entre P1 de x com Q de x mais P2 de x vezes Q de x. Isso prova a propriedade 1, a primeira regra. A segunda regra é muito semelhante. A propriedade 2 podemos provar da seguinte forma. A propriedade 2 é alfa vezes P de x vezes Q de x. Então, isso é a integral de 0 até 1 de alfa vezes P de x, Q de x, diferencial de x. O alfa sai da integral porque é um número constante. E essa expressão que está aqui é o produto interno entre P de x e Q de x. Pronto, então essa primeira regra é verdade, a segunda é direta, da mesma forma. A terceira também é verdade imediatamente porque a integral de P de x, Q de x é isso. A integral, o produto entre Q de x e P de x vai ser a integral do produto dos polinômios, só que em sentido contrário. E as duas integrais são iguais, ou seja, isso é o mesmo que a integral desde 0 até 1 de Q de x, P de x. E isso é justamente o produto interno entre Q de x e P de x. Agora, a quarta propriedade, que é a propriedade mais interessante, a primeira parte é imediato. Deixa eu provar a primeira parte. Então, o produto interno entre P de x e P de x é igual à integral de 0 até 1 de P de x vezes P de x, que é P de x elevado ao quadrado, que é maior ou igual que zero, porque estamos integrando uma função que é maior ou igual que zero. Então, a primeira parte é verdade. Enquanto à segunda parte, vamos supor então que P de x vezes P de x é zero, o qual significa que a integral desde 0 até 1 de P de x elevado ao quadrado é zero. Temos que provar que P de x é zero. Mas essa integral é a área
embaixo de uma função, essa daqui é a função que é um polinômio, p de x elevado ao quadrado, que é positiva, maior ou igual que zero. E essa integral está avaliada entre 0, que está aqui, e 1. Então, e essa área daqui que diz que é zero. Então, o que vamos fazer para... Intuitivamente, se não for zero, então a integral não poderia ser zero. Mas a prova rigorosa é a seguinte. Eu vou pegar um t que está entre 0 e 1. E eu vou calcular essa área. Essa área que está aí é a integral desde 0 até t de p de x elevado ao quadrado. E essa área é obviamente menor ou igual que a área total. E isso é maior ou igual que zero. Porque é integral de uma função maior ou igual que zero. Então, esse t está entre 0 e 1. Agora, essa expressão que está aqui está presa entre 0 e 0. Então, tem que ser 0. Então, a integral desde 0 até t de p de x elevado ao quadrado diferencial de x é 0. Se eu chamo essa função de f de t, então observem que essa função f de t, que é integral de 0 até t de p ao quadrado de x d de x, é 0, quando t varia entre 0 e 1. Isso é para qualquer t entre 0 e 1. E observem que, por um lado, a derivada da função é 0, porque a função é 0 entre 0 e 1, então a derivada de uma constante que é 0 é 0, por um lado. Agora, lembrem de cálculo 1 que se uma função é contínua, então essa função é diferenciável. Essa função está definida como integral. Essa afirmação provém do teorema fundamental do cálculo. Quando uma função é contínua aqui, essa integral ela é diferenciável e, de fato, a derivada da função é igual ao integrando avaliado no ponto t. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Então, aí, observem que f' por um lado é 0 e f' por outro lado é p elevado ao quadrado. Então, como ambas expressões são iguais a f', então p de t elevado ao quadrado tem que ser 0 para todo t entre 0 e 1. Isso significa que p de t tem que ser 0. Quando t está entre 0 e 1. Agora, tem uma coisa interessante aqui, né? Porque o polinômio é 0 só para t entre 0 e 1. Eu quero provar que o polinômio é 0 para qualquer t. Só que se sabe que um polinômio no máximo intersecta o eixo horizontal em um número finito de pontos, que são as raízes do polinômio. Mas aqui está intersectando em um número infinito, em todos os pontos do intervalo entre 0 e 1, de fato. E isso pode acontecer só quando p de t, que é o polinômio, é 0 para todo t real, para todos os números reais. Pronto. Então, quando
o produto interno entre o polinômio com ele mesmo é zero, então o polinômio tem que ser necessariamente zero.